Oi Brasil! Meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o penúltimo capítulo do livro Matemática Essencial a partir do 6º ano. Se você não tem o livro, abaixe ele na internet ou pegue na escola que você estuda, tudo bem? Eu vou deixar o link do livro abaixo do vídeo para você. Hoje nós vamos aprender o capítulo número 12, que vai da página 234 a 255. E o título é Estatística e Probabilidade. Você já ouviu falar em IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cada 10 anos, ele faz uma pesquisa e passa em cada casa para saber quantos brasileiros que tem, né, no país, qual é a população, tá bom? A condição de moradia, a renda, tá bom? De cada pessoa. E estatística vem da palavra status, do latim, que significa situação ou estado que algo se encontra. Aí eu vou falar de tabelas e gráfico para vocês. Tabelas estão presentes nos jornais ou revistas. Serve para colher informações e análise de dados. Tá bom? Uma tabela é formada por linhas e coluna. Aí eu coloquei aqui um quadro pra gente. Animais de extinção. Urubu, fêmea 38, macho 12. Total 50. Borboleta, 60 mais 50, 110. Joana, 100 mais 200, 300. Então nós temos aqui 3 linhas que eu chamei de L1, L2, L3 e 3 colunas que eu chamei de C1, C2, C3. Sempre quem está aqui é o título, mostra a principal informação. Sempre quem está aqui é a fonte, de onde saem os dados. Por exemplo, no dia 10 de fevereiro de 2019, o IBGE colheu essas informações, tá bom? Aí vamos supor que a prova te dá esse exemplo e pergunta assim, ó, qual é o número da linha 2, coluna 2? Então, linha 2, coluna 2 é o 60. Então, seria uma fêmea da borboleta. L3C1. L3 está aqui, C1 está aqui. Então, seria 300. Seria o total de Joanas. L1C3. Então, quem está na linha 1, na coluna 3? 12. Vai ser o 12 machos do urubu. Gráficos informa dados de forma rápida, não verbal. Tipo em forma de desenhos. Verbal é quando você fala, tá bom? E o que é uma variável estatística? É o elemento investigado na pesquisa. Então nós vamos trabalhar com gráficos agora e o tempo todo eu vou falar da variável estatística para vocês, tá bom? Então, o tipo de gráfico que a gente tem. Nós vamos falar do gráfico de setores, conhecido também como gráfico de pizza. Porque ele vai ter várias fatias, olha para você ver. Nesse caso aqui eu estou falando da população, por exemplo, das regiões do Brasil. Sul, centro-oeste, norte, nordeste e sudeste. O verde aqui significa que o sudeste é o maior, tá vendo? Tem maior número de pessoas. O menor aqui é o que está de preto. Então vai ser a região centro-oeste, tá bom? Essa variável aqui a gente poderia falar o quê? Se a população ela vai ser qualitativa ou quantitativa? Quantitativa, porque ela mexe com número. De pictograma. Pictograma, as imagens estão relacionadas ao contexto. Aí eu coloquei um gráfico aqui. O eixo que está na vertical está falando de número de sorvetes. E o eixo que está no horizontal está falando do sabor. Então, no caso aqui, a variável é o sabor, né? Por exemplo. Então, vamos pensar aqui. Eu estou falando que cada sorvete vale 60. Então, significa que nesse gráfico aqui eu tenho os sabores, né? Morango, uva, creme e caramelo, por exemplo. Aqui eu tenho 4 sorvetes. Se cada sorvete é 60, aqui vai dar 240. Aqui a gente tem 60, que o valor de cada um vale 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 60, aqui nós temos 360. Aqui nós temos 1, 2 vezes 60, 120. Vamos imaginar que cada sorvete aqui tem 60 calorias. Então aqui nós vamos ter 240 calorias, 60 calorias, 360 calorias e 120 calorias. Se a gente estiver trabalhando com caloria, a variável estatística é o quê? Quantitativa, que é número, né? Nesse caso ela vai ser contínua. Por quê? Porque eu posso ter caloria 240,1,2. Agora, se eu estiver trabalhando com sabor, o sabor sempre vai ter aquele que você mais gosta e aquele que você menos gosta. Então essa variável aqui vai ser qualitativa, não vai ser falando, por exemplo, de sabor, eu estou falando de variável estatística qualitativa, porque eu estou trabalhando com a qualidade, né? Quantitativa é quantidade, vai ser números, no caso aqui da população.
Vocês vão fazer para mim a página 240, 241, 42, 43, do 1 ao 7. Para terminar esse quadro aqui, eu vou fazer para vocês um resumão, tá bom? Então, a variável estatística pode ser qualitativa ou quantitativa. A qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Nominal é quando você não segue uma ordem, tá? Por exemplo, eu gosto de quais legumes. Não precisa eu seguir uma ordem de qual é o melhor ou pior. Agora, a ordinal segue uma ordem, tá? O nível do curso, por exemplo, ele vai ser médio, fraco, ótimo, regular. Agora, a variável pode ser quantitativa, que está ligado com quantidade, ou seja, número, tá? Aqui é numérico, aqui vai ser não numérico. E quando for quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. A discreta, a gente vai ter números inteiros. Por exemplo, o número de sobrinhos que eu tenho. Ou eu tenho 1, ou eu tenho 2, ou eu tenho 10. Eu não tenho meio sobrinho, por exemplo. E a variável quantitativa pode ser contínua, que vai ser dentro de números reais. Por exemplo, a aceleração de um carro pode ser 2,544 metros por segundo ao quadrado, entendeu? Não precisa ser 2, 3 exatamente. Eu vou falar para vocês de mais dois tipos de gráfico, tudo bem? Nós vamos falar do gráfico de colunas ou de barras e o gráfico de barras múltiplas. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, todo gráfico vai ter uma reta vertical e uma reta horizontal. Sempre você vai olhar o nome do gráfico. Aqui vai ser alunos e aqui vai ser o ano escolar. Nesse caso eu tenho o sexto, sétimo, oitavo e nono ano escolar. Aqui eu tenho no sexto ano 112 alunos, no sétimo ano 92, no oitavo ano 95, no nono ano 101. Se eu somar tudo, o total de alunos vai ser 400. Eu queria te falar que está subindo de 20 em 20. Isso é a frequência, tá? É a quantidade de alunos que se repete aqui, 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 aqui. Aqui nós temos 20, aqui nós temos 40, aqui nós temos 60. Isso chama frequência absoluta. Nesse gráfico aqui, eu vou ter alunos versus o estado. Então aqui eu vou ter alunos. Aí eu tenho duas barras aqui, porque são barras múltiplas. Aqui nós temos a legenda que relaciona cada categoria. Aqui o que está de preto foi o ano de 2010, o que está de vermelho foi o ano de 2017. Então no Paraná, 2010 foi 800 alunos, 2017 648 alunos matriculados. Aqui em Santa Catarina, 384 em 2017 e 455 em 2010. Foi a menor quantidade de alunos matriculados. Ó. Poderia ser uma pergunta de uma prova. No Rio Grande do Sul, 637 em 2010, 610 em 2017. Ele podia pedir a soma dos dois anos. Aqui nós temos o estado, que é a variável estatística. Nesse caso, o estado não tem o melhor ou o pior. Então, nesse caso, se eu estiver falando só dos estados, eu estou falando de uma variável qualitativa, porque não tem número aqui. Tá? É a qualidade, que pode ser na ordem, né, ou sem ordem. Aqui não tem uma ordem de melhor para o pior, entendeu? No caso aqui tem os números, poderia ser quantitativo, que é quantidade, né? Aí nesse caso aqui, como é número de alunos, a gente tem uma variável discreta, porque não pode ter aluno picado, 800,2 alunos. Nesse caso aqui, nós temos o ano escolar, sexto, sétimo, oitavo e nono. No caso de ano escolar, nós temos uma variável estatística qualitativa, porque está trabalhando com a qualidade. No caso, no ano, é de se esperar dele ser mais esperto do que o oitavo, que é mais esperto que o sétimo, do que o sexto, porque aqui nós temos uma hierarquia. Então aqui nós temos uma variável estatística qualitativa ordinal, tá bom? Porque segue uma ordem, né? O nono, vou falar para vocês do último tipo de gráfico, é o gráfico de linhas. Representa a variável de uma grandeza em certo período de tempo. Então eu coloquei aqui um gráfico que a gente vai ter no eixo horizontal, que está falando do ano. Vai de 2006 até 2016. No eixo vertical, o título do gráfico é anos de vida. Então significa que aqui está falando o seguinte, que em 2006 as pessoas chegaram a 72 anos. 2007, 71 anos e meio mais ou menos. 2008, ó, 73. 2009 e entre 2009 e 2010, 74 anos e alguma coisa. Tá vendo que aqui está crescendo a linha, está diminuindo. Aqui ficou constante, olha. Aqui tá os anos de vida em 2015 e 2016 aqui, ó. Se a gente viesse aqui, foi 73 aproximadamente.
Então esse gráfico aqui, ele vai mostrar realmente se está subindo, se está descendo. Até o próprio coronavírus podia estar relacionado aqui. A gente está levantando aqui, aumentou, diminuiu, comparamos os estados, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem uma variável estatística o quê? A gente tem uma variável estatística quantitativa, né? Porque a gente está falando dos anos de vida, e ela é quantitativa porque eu posso ter 71 anos, 72 anos e um mês, 72 anos e meio. Então, nesse caso aqui, o número pode ser picado. Então, nós vamos ter aqui uma variável quantitativa, porque está falando de número, e ela vai ser contínua, tá bom? Se fosse só um número inteiro, seria discreta. Fluxograma. Ele é formado por figuras interligadas. Por exemplo, um círculo ligando um quadrado, ligando um losango. O fluxograma é um esquema para facilitar o seu entendimento. Às vezes você tem um texto enorme, você vai fazer em forma de fluxograma, vai ficar muito mais fácil de entender. Então nós podemos apresentar informações sobre textos, tabelas, gráficos, etc. Tá? Por isso que a gente está estudando ele dentro da estatística. E eu vou te falar especificamente de uma palavra que chama organograma. Geralmente, quando você está numa empresa, vai ter uma organização hierárquica. Por exemplo, o diretor está aqui em cima, aí vai ter 2 gerentes que ajudam ele, o gerente A e o gerente B. O gerente A vai ter um técnico que ajuda ele, que pode até ter 2 auxiliar aqui, que ainda não tem. Só que o gerente B, ele quis ter, ao invés de um técnico, 2 auxiliar, tá vendo? Na hierarquia aqui, o auxiliar recebe ordem do gerente, que recebe ordem do diretor, que recebe ordem do governo, vamos pensar assim. Só que na verdade aqui ninguém é melhor do que ninguém, tá bom? É só uma ordem de respeito mesmo. Vocês vão fazer a página 245, 246, número 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Falando de fluxograma, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Eu vou falar aqui de 4 cidades, A, B, C e D. Olha que interessante, aqui eu tenho a cidade A, ela está ligando na D e tem a C aqui embaixo. E aqui eu tenho a cidade A ligando na B, ligando na C. Imagina que a pessoa sai aqui da cidade A e ela quer chegar na cidade C. Ela pode chegar de quantas formas? Bom, ela pode sair daqui, passar pela D, passar pela B e chegar na C. Ou ela pode passar aqui no D e direto para o C. Agora, ela pode sair do A, passar no B e direto para o C, ou passar no B, ir para o D, ir para o C e atrasar um pouco. Então, isso é um fluxograma, tá bom? É um tipo de fluxograma. No esquema número 3, eu estou te perguntando o seguinte, o número é par ou é ímpar? Dá para a gente saber aqui também. Então, vamos imaginar. Imagina que você pegou um número, eu vou inventar, número 18. Os algarismos das unidades do número, eu tenho de olhar os algarismos das unidades, então é o número 8. Aí ele pergunta aqui, o algarismo é 0, 2, 4, 6, 8? Sim, é 8, então eu vou subir para cá, ó. Sim, então significa que o número é par. 18 não é par? Certinho, fim. Agora vamos pegar um outro aqui. Número 23. Observe os algarismos da unidade. É 3, então eu venho para cá. O algarismo é 0, 2, 4, 6, 8? Não. Então não, então significa que o número é ímpar. Fim. Isso é um fluxograma, tá bom? No 247, está falando para vocês de coleta e organização de dados, tá bom? Então aqui vai explicar para você como que você faz uma pesquisa. Então, para você fazer uma pesquisa, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, na sua mente, é o tema da sua pesquisa. Essa pesquisa vai ser feita em forma de entrevista ou de questionário. Entrevista é quando você pergunta, questionário é quando a pessoa responde. Então, isso aqui é o instrumento da sua pesquisa, tá bom? Então, eu vou falar aqui para você que na página 247, 48, 49 está explicando. O Excel, aquela planilha do computador, por exemplo, você pode fazer vários trabalhos aqui. Como utilizar a planilha, por exemplo. Pesquisas na internet, que é muito interessante. Aqui eu coloquei número 1, 2, 3, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Coluna A, coluna B, coluna C. Então, se eu viesse aqui te perguntar assim, ó, quem está no A3? Então, A3 seria, por exemplo, o não, o N de não, por exemplo. Quem está, por exemplo, no B2? B2 seria 40, tá bom? E vai ter mais dados lá para te ajudar. Então, nessa 249, número 16, 17 e 18. Gente, agora nós vamos fechar nossa aula falando de probabilidade, tá bom? Uma das matérias mais importantes nos últimos tempos. Probabilidade é a chance que algo tem para acontecer.
E essa chance a gente vai ter em porcentagem, tá bom? Que é aquela matéria que a gente já estudou. Então vamos devagar. A probabilidade é o seguinte: quando a probabilidade for zero, o evento é chamado de impossível, ou seja, nunca vai acontecer. Quando a probabilidade for 1, o evento é chamado de certo, ou seja, 100% sempre irá acontecer. Seja um dado, né? O dado tem 6 faces. A gente tem até o dado aqui, ó, que é aquela figura sólida chamada de hexaedro, é um poliedro que a gente estudou lá no capítulo 1, tá bom? Então eu tenho um dado aqui chamado de cubo, né? É o hexaedro regular, porque ele tem todas as fases iguais. Quando eu abro esse cubo, eu vou planificar ele. Aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. É uma das formas que ele tem de ser planificado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se você sabe, mas cada face oposta do dado soma 7. Por exemplo, o 1 vai ficar de frente para o 6, que dá 7. O 3 para o 4, que dá 7. O 2 para o 5, que dá 7. Cada face possui a mesma chance, tá? Por exemplo, qual que é a chance de sair o número 1 se eu jogar o dado para o alto? 1/6. Qual que é a chance de sair o número 3 se eu jogar o dado para o alto? 1/6. Se eu dividir 1 por 6, vai dar 16,7%. Na página 210, tem a matéria de porcentagem, aí lá você vai entender um pouco disso aqui. Por exemplo, 20% é 20 sobre 100. Se eu cortar o 0 com 0, dá 2 décimos, que dá 1 quinto. 10% é 10 sobre 100, corta o 0, dá 1 décimo, ou 0,1, ou 10 centavos. Aí eu queria falar para você o seguinte: o dado tem 3 números pares, 2, 4 e 6. E tem 3 números ímpares, 1, 3 e 5. Se eu te perguntar assim, ó, eu vou lançar esse dado para o alto. Qual que é a probabilidade de sair um número par? Então vai ser 3 números pares em 6 números, que é o total. 3 em 6 é 1 em 2, que é metade, que é 50%. E qual que é a chance de eu jogar o dado para o alto e sair na minha mão um número ímpar? Bom, eu tenho 3 números ímpar em 6 também. Vai dar 50%. Por isso que 50% de ímpar mais 50% de par vai dar 100%, que é o total, tá bom? E eu queria te falar que se eu somar 16,7 vezes 3, aproximadamente vai dar 50%, que é 1/6, 3 vezes, sendo par ou ímpar. Vocês vão fazer para a minha página 251, número 19, 20, 21, 252, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 253 a página toda, tá bom? E eu queria me despedir de vocês. Eu acabo de terminar o capítulo número 12, o penúltimo capítulo do livro, e dizer que semana que vem eu vou trazer o capítulo número 13 e último, para a gente fechar o livro inteirinho, tá bom? Aí quando você tiver dificuldade, você vai lá e assiste. Se você não entendeu a aula, assiste novamente com o caderno do seu lado, anota tudo, não deixe acumular nada, porque quando acumula é que a gente fica ansioso e não consegue resolver, tá bom? E eu estou de amarelo, né? Sempre estou falando isso, para conscientizar as pessoas, porque esse mês é o Setembro Amarelo, o mês do suicídio, né? De prevenção. E eu sempre estou falando aqui, ao invés de você se matar, se viva, entendeu? Porque a vida é bela. Muito obrigada e até a próxima.